Hoje teremos a quarta entrevista do ciclo de conversas Brasil Profundo, Artes Visuais. O nosso objetivo é, como sempre, propor novas soluções, iniciativas e discutir problemas importantes da sociedade brasileira, tomando a arte como ferramenta. Hoje temos conosco a Pamela Castro. Olá! A Pamela nasceu no Rio de Janeiro e trabalha como pintora, performer e ativista social. Ela é formada em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ e é mestre em processos artísticos contemporâneos pelo Instituto de Artes da UERJ. Ela iniciou a carreira artística como pichadora no subúrbio carioca, com o codinome Anarquia Boladona, e depois de sofrer um grave episódio de violência doméstica em 2005, direcionou sua prática para abordar o tema da violência contra a mulher, dando um caráter mais político às suas obras. Há quase 20 anos, ela se dedica ao desenvolvimento de projetos de arte e educação voltados para a conscientização sobre os direitos das mulheres, especialmente por meio da Rede NAMI, associação criada por ela mesma. É uma artista que recebeu diversas nomeações e premiações, e quem vai entrevistar a Pamela é a Cecília Fortes, gestora em artes visuais e pesquisadora de filosofia da arte pela PUC-Rio. Olá, Cecília, tudo bem? Oi, Eric. Bom dia. Oi, Bom Pamela. dia. Olá! Tudo bem. O objetivo da conversa de hoje é falar sobre um tema, infelizmente, muito presente no Brasil, que é a violência contra a mulher. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio em 2020, significa 1 a cada 6 horas e meia, sendo que 62% das vítimas foram mulheres negras. Foram registrados 61 mil boletins de ocorrência de estupro, que representam um caso a cada 8 minutos. E o número de ligações para 190, que chama a Polícia Militar, chegou a 694 mil chamados por violência doméstica naquele ano. Pamela, as suas obras são inspiradas na sua vivência pessoal e na experiência de outras pessoas que passaram por situações semelhantes de agressão. Você cria performances intensas e provocativas que abordam os diferentes tipos de violência contra a mulher de uma forma bem peculiar. O que essas performances falam de como as mulheres são vistas e tratadas na sociedade? A performance Caminhar, que eu acho que é a mais próxima da nossa temática aqui, que é a violência contra a mulher, é uma performance que trata sobre o feminicídio, que é a morte de mulheres por serem mulheres, né? Pela situação de gênero, ou pela misoginia. Então, nessa performance, eu ando com um vestido branco, manchado com uma tinta vermelha, simbolizando sangue, que marca o chão da cidade. Essa marca, ela fica pintada. E é uma denúncia, né? Cada cidade que a gente passa tem os seus números, mas certamente no globo inteiro a gente tem o feminicídio, mulheres que são mortas por conta da sua condição, por conta da estrutura da sociedade, que é uma estrutura machista, onde a mulher é subjugada, onde a mulher não tem sua totalidade de direitos como seres, né, seres humanos. Em algumas outras performances suas, né, como o Ato Delicado, você usa o seu próprio corpo como suporte, e aí durante a performance, né, é um corpo que acaba perfurado, e o público assiste essa performance de uma forma passiva, né? E nessa performance você está ali super produzida, maquiada, com um vestido suntuoso, parece até meio pesado para andar. O próprio colar, né, com que a performance é realizada é um colar com fio de ouro, com pérolas, passa uma imagem assim, de riqueza, ao mesmo tempo que a gente vê uma atmosfera, né, de fardo, de sofrimento, um sofrimento silencioso. O que essa dinâmica fala sobre os diferentes tipos de violência sofridos pelas mulheres e como eles são aceitos e silenciados? Quando eu falei na performance Caminhar, né, que é sobre o feminicídio, a gente pensa a questão do feminicídio, porque os homens matam as mulheres, porque os homens agridem as suas companheiras, né? A maior parte das pessoas esperam que as mulheres sejam de uma certa forma, e hoje a gente tem transgredido esse espaço, essa consciência coletiva do que é ser uma mulher, né? O que é ser mulher tem sido muito fluido, tem transicionado bastante. Hoje a gente pode ser muitas coisas que não é aquela mulher como se considerava ser uma antigamente. Porém, esses homens têm tido muita dificuldade de aceitar
né, que as mulheres não estão mais naquele espaço de submissão, não são mais um dos seus objetos da casa, ou o objeto que eles podem controlar e decidir sobre as vidas. E isso acaba gerando esse ódio, essa misoginia que dá no feminicídio, né? Nesses homens que acabam matando essas mulheres, sejam elas suas esposas, né? Com a violência doméstica, ou seja, essas mulheres em situações gerais na rua, né? Porque o ódio contra as mulheres ele acontece em todos os espaços, inclusive institucionalmente, né? A partir das instituições, a partir do próprio governo. Quando uma mulher, por exemplo, sofre violência obstétrica, né? Que ela vai ter seus filhos e ela passa uma série de violências ali, né? Isso também vem desse ódio às mulheres. Então, quando eu falo do feminicídio e desse ódio e da não aceitação do que a gente tem se tornado hoje em dia, eu estou falando também do fardo do feminino, do que é ser feminina, né? Da obrigação de estar sempre linda, maquiada, arrumada. Se eu sair hoje sem maquiagem de casa e com uma bermuda e uma blusa, as pessoas vão dizer que eu sou desleixada, que eu não me cuido, né? Mas se eu tivesse nascido um homem cis, né? E saísse de bermuda, uma havaiana e uma camiseta, sem nada na cara, eu poderia ser considerado um homem muito bonito, né? Estar muito bem, adequadamente vestido e me portando legal para os espaços. Agora, como mulher, eu tenho essa obrigação de ser super feminina, super delicada, super meiga, sempre ajudar os outros, né? Enquanto são características que não são exigidas para os rapazes, né? Então, eu acho que esse binarismo de gênero, do que é ser mulher, o que é ser homem, o que as pessoas esperam, ele traz todos esses atritos que acabam gerando a violência, não só contra as mulheres, mas contra outras pessoas, por exemplo, tanto as mulheres trans quanto os homens trans, os próprios homens cis também, que são obrigados a conviver dentro de dessa masculinidade tóxica que a gente chama, né? Então acaba que todos nós sofremos porque somos obrigados a viver nessas caixinhas e nem todos aceitamos, nem todos nos enquadramos e cada vez mais a gente cria consciência que a gente pode ser outras coisas do que as pessoas dizem que designam a gente do que a gente tem que ser desde quando a gente nasce. Então, as minhas performances, não só o ato delicado, mas a performance porquê, né, que eu venho no Bispo do Rosário, no Museu Bispo Rosário, arrastando esse vestido tamanho gigante, que é muito pesado, eu tenho que fazer muito esforço, né? São performances que criticam esse feminino, colocam o feminino como um fardo. São temas muito delicados, né, que eu mesma estou conhecendo, e muitas pessoas também estão conhecendo. A gente está vendo o limite, onde é o limite do que a gente pode ser, né? Que a gente pode se tornar, o limite para a nossa liberdade. Uma das suas séries mais recentes, Pamela, é a Retratos Relatos, né? Que inclusive atualmente está ainda em exposição no Museu da República, no Rio de Janeiro, até março de 2022. Na exposição, a Pamela apresenta retratos de mulheres vítimas de violência, acompanhados das mensagens que elas mandaram para a Pamela, contando o que tinha acontecido com elas. Como é que foi essa troca com as mulheres retratadas, Pamela? E como é que está sendo a recepção dessas obras pelo público? Olha, desde 2004, quando eu sofri uma noite inteira de violência doméstica, eu fui espancada, eu fui trancada em cárcere privado durante muito tempo, e que eu comecei a me dedicar a promover a Lei Maria da Penha, a falar sobre violência doméstica, a mostrar para outras meninas que elas não precisam aceitar a violência na vida delas, que eu recebo muitas pessoas que querem contar suas histórias. Elas acabam me vendo ali um símbolo, né, na luta pelo fim da violência doméstica, uma pessoa de confiança em que elas podem contar suas histórias sem serem julgadas. Muitas histórias que ficam guardadas, que elas não contam para ninguém, elas nem sabem o que fazer com isso, né? A gente fala muito com dor, o que fazer com essa dor. E transformar em arte, dar um fim para essa história que aconteceu, eu acho que é um processo curativo para muitas dessas mulheres que me procuram, que antes me procuravam apenas para contar para alguém suas histórias,
e hoje me procuram para passar por esse processo, que a gente chama de processo de cura, né? Essa participação no ato de produzir uma obra de arte a partir das nossas histórias, dessa troca, né? Então, elas me enviam essas mensagens, ou por cartinha ou por e-mail, e eu pinto os seus retratos a partir de uma selfie tirada por elas também. E aí eu acho que é importante falar que a maior parte dessas mulheres são mulheres que nunca conseguiram justiça, nunca tiveram seus agressores punidos, né? Eu acho que a gente sofre, desde do impeachment da Dilma Rousseff, as políticas públicas para fomentar as ferramentas de proteção à mulher sumiram, foram sucateados, os espaços pararam de atender da forma adequada, não tem mais investimento do governo para essa temática. Então, funciona tudo muito precariamente, desde a delegacia da mulher, que você vai e não tem um papel para imprimir um boletim de ocorrência, desde os próprios juízes que começam a tomar decisões inadequadas, né? Por exemplo, a gente sabe de histórias da medida protetiva, né? Que é uma das ferramentas da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela não vem só para punir, mas ela vem para educar, ela prevê, né, políticas públicas para educar tanto as vítimas quanto essas mulheres para tomarem conta de suas vidas. Então, uma das medidas que a gente tem de proteção às mulheres é o afastamento, né, que o homem não pode chegar, tem que ter um certo distanciamento, e alguns juízes começaram a punir as mulheres que muitas vezes tinham que procurar os seus agressores ou por conta de uma pensão, por conta do filho, por conta de alguma coisa. Então, a falta de investimento na Lei Maria da Penha, nas políticas, nos equipamentos de proteção às mulheres, acaba deixando muito frouxas as conquistas que a gente teve até agora. Então, nesses relatos, a gente consegue perceber que o que acontece com muitas de nós, são muito similares as histórias, e é muito medo e muita falta de punição, né? Muitas mulheres também que escrevem, são mulheres que seus agressores são policiais, são juízes, são militares, e por isso elas se veem impedidas de procurar assistência, ou quando procuram, nada acontece. Inclusive tem a história da Érica, né, que é uma das últimas retratadas, que eu retratei inclusive pessoalmente, né, presencialmente. E a Érica, ela sofreu muito assédio quando ela trabalhava na Marinha, se eu não me engano, e quando ela decidiu denunciar, ao invés de ter o seu agressor afastado ou punido, ela que foi punida e ela que foi afastada. Então, hoje, ela não pode mais exercer sua profissão, que ela tanto gosta, por puro preconceito. Isso também é uma violência contra a mulher, uma violência institucional. Então, são muitos casos, né, onde a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais contemporâneas, né, as melhores leis, mais completas no mundo, ela acaba não funcionando. Não funciona por falta de ferramentas, por falta de investimento, pela nossa própria cultura, que é muito machista. São histórias muito parecidas dessas mulheres. E a gente consegue enxergar, a partir dessas histórias, quais são as nossas necessidades, o que a gente quer para o nosso futuro e quais as medidas que estão faltando aí para proteger a gente. Pamela, há 11 anos você fundou a Rede Nami, cuja principal finalidade é o uso da arte como veículo de transformação cultural positiva através da promoção dos direitos das mulheres, em específico pelo fim da violência doméstica. Como é que é o trabalho da Rede Nami? A Rede Nami é um braço, né, um desdobramento do meu trabalho de arte, porém é um trabalho mais efetivo, que realmente a gente vê ali a mudança na vida das mulheres. O meu trabalho de arte ele é mais subjetivo. A gente reflete, a gente percebe, mas em prática, a mudança mesmo, pressão no governo, formação de lideranças, mudança de pensamentos, é o trabalho da Rede Nami, né, que a gente realiza muitas oficinas, tanto para promover a Lei Maria da Penha, quanto para formar as novas lideranças que vão estar pressionando
o futuro, né, do nosso país, vão estar puxando. Eu acredito muito que os problemas que a gente enfrenta hoje, não só os problemas sociais como a violência doméstica, mas problemas relativos à terra, como o aquecimento global, a diminuição dos nossos recursos naturais, eles chegaram a esse ponto porque pessoas como eu, né, mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, os povos originários, pessoas com deficiência, são pessoas que não ocuparam os espaços de poder e decisão, tiveram afastadas das decisões do nosso planeta, né? Essas sempre ficaram aí nas mãos das pessoas brancas, né? Principalmente homens, principalmente pessoas do norte, né? Norte global. Então, eu acredito que pessoas como eu, quando a gente ocupa o espaço, a gente pensa o poder não para ter poder, mas para dividir esse poder, para fazer o poder chegar às pessoas de forma mais equitativa e a gente dá acesso a essas pessoas aos direitos básicos que todos nós deveríamos ter, como alimentação, educação, saúde, e que a gente não tem, né? Eu, por exemplo, hoje sou uma privilegiada, né? Que posso ter meu plano de saúde, posso me alimentar muito bem dentro da minha casa, e a gente sabe que muitas pessoas hoje estão em situação de segurança alimentar, além de muitas situações de moradia na rua, né? Então, eu acredito que participando desses processos de decisão, a gente pode mudar o futuro do nosso planeta, o futuro da vida das pessoas. Um ponto que eu acho muito interessante da sua trajetória, Pamela, é que você começou, né, a sua carreira artística, principalmente, mas assim, e que se desdobrou, mas você começou a sua carreira como pichadora. Hoje você é uma artista de destaque, você expõe em vários museus nacionais e internacionais, você tem uma atuação como ativista social que ganhou diversos prêmios de direitos humanos, o Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, entre muitos outros. Como é que ocorreu essa transição? Eu acho que talvez a palavra adequada não seja transição, né? Eu era uma menina, hoje em dia eu me tornei uma mulher, né? E estou caminhando para ser uma senhora. Então, é o processo da vida de muitas pessoas. Só que quando eu adentrei minha adolescência, né, que eu me vi ali completamente marginalizada, morando dentro de favela, trabalhando na rua, vendendo retratos por R$1, né? E acabei me tornando uma pichadora, porque a pichação foi uma forma de eu me socializar com os outros, né? Estar nos espaços, ser aceita por alguém, ser amada por alguém, por um grupo, pertencer a algum lugar. E ali a pichação é a escola do crime, né? Você vê de tudo e lida com tudo. E eu acho que foi essencial para eu criar minha consciência acerca dos direitos humanos, porque você vê e você sente na pele. É lógico que a gente não tem que ficar romantizando a dor e o sofrimento. Eu acho que ninguém merece, ninguém precisa passar por isso para ser uma boa pessoa, mas é lógico que você vê com seus próprios olhos, você analisar o que está certo, o que está errado, isso cria uma consciência muito grande. Eu acho que foi definitiva para eu me tornar a mulher que eu me tornei nesse processo e trabalhar com os direitos humanos, com os direitos das mulheres. Então, durante a última década, eu me dediquei à minha organização e ao ativismo. E nesse processo, agora chegando aos 40 anos, eu volto a me dedicar às artes e trazer esse ativismo para as artes de forma contundente. Tá bom, Pamela, a gente já chegou no final do nosso tempo. Muito obrigada por trazer para a gente, né, a sua vivência, contar um pouquinho mais sobre as suas obras e a sua experiência. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Pamela, muito obrigado, Cecília. Então, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a presença de aqueles que estão nos ouvindo e acho que essa foi uma conversa muito interessante para pensar não só a obra, né, da Pamela, não só como uma obra artística, um trabalho social, mas também a revolta contra a origem da violência, né? Essa expectativa, né? A expectativa da feminilidade, a expectativa, o fardo que se coloca
sobre as pessoas e o estado deplorável das nossas políticas públicas no enfrentamento da violência de gênero no Brasil. Eu agradeço novamente a presença de todos e nós ficamos por aqui por enquanto e voltamos com a próxima entrevista do Brasil Profundo, Artes Visuais. Obrigado, Cecília. Obrigado, Pamela. Até a próxima. Bom, obrigada. Tchau.